No último editorial, eu havia mencionado com vocês o fato do Mauro Cid ter ido com a farda do Exército para a CPMI. E que isso pode ter desencadeado um certo atrito, uma animosidade entre Lula, o governo, o PT e o Exército. E aí eu trouxe considerações, inclusive, do Marcos Feliciano para vocês. Agora, tem mais um capítulo dessa história. Parece que o Exército também está pressionando o Alexandre de Moraes por causa do Mauro Cid. E a gente vai explicar para você nos mínimos detalhes o que pode se insurgir a partir dessa pressão do Exército sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bora fazer uma análise sobre isso? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Assim o YouTube entende maior relevância e depois que vocês passaram a fazer isso, ajudou muito o nosso canal. Então eu te agradeço demais. E olha se está inscrito. Olha só o que a Milu Acessórios escreveu aqui para mim. O YouTube tirou minha inscrição no seu canal, Dr. Sandro. Acabei de me inscrever novamente. Alerte seus inscritos. Obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo por ter avisado. E aí, pessoal, confere se você está mesmo inscrito no nosso canal, tá bom? Bora mostrar que essa família é grande, essa família que ainda acredita num Brasil melhor. Mas bora começar com a matéria, que eu sei que você está aqui por isso, né? Eu sei que a gente ultimamente anda mais prolixo um pouco nos vídeos, mais um bate-papo entre amigos do que efetivamente só despejar notícias, mas faz parte do jogo, é porque é prazeroso estar aqui com vocês. Vamos começar. Vou trazer uma matéria do Metrópolis, do blog do Noblar, que é de esquerda, vocês conhecem o Noblar, mas eu achei interessante a forma que ele expôs aqui esse fato. Alexandre de Moraes está sob pressão militar para soltar Mauro Cid. O Alexandre de Moraes resiste à pressão. Alega que a Polícia Federal continua investigando fatos que incriminam Mauro Cid e que ainda não chegou a hora de pô-lo em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. É isso que fará mais adiante, como fez com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Eu avisei para vocês que o fato do Mauro Cid ter ido uniformizado, fardado para a oitiva de 8 de janeiro incomodou mais do que ele ter ficado em silêncio. O fato dele ter ficado em silêncio gerou aí uma arbitrariedade, no meu ver. A própria CPMI, que hoje é um instrumento do governo, um instrumento que era da oposição, foi surrupiado e entregue ao governo, porque a CPMI é para fiscalizar o governo e não para blindar o governo, mandou uma ação, e aqui eu achei muito errada a atitude do presidente da CPMI, o qual eu já teci muitos elogios, mas agora é uma crítica. Errou muito ao mandar uma ação ao STF por abuso de silêncio. Isso aí é teratológico, isso é errado. Não existe essa questão de abuso de silêncio. Isso aí, me desculpe, eu fiz análise jurídica aqui para vocês e tem precedentes do STF que a testemunha, uma vez que pode ser incriminada, ela tem o direito de ficar em silêncio. E o arbítrio de entender o que pode lhe incriminar ou não é da testemunha, é de quem está falando, precedente do STF. Então, o fato dele ter ficado em silêncio, mandaram uma ação no STF tentando coagi-lo, né? Para mim é uma ação com o fito de coagir o Mauro Cid. Mas a questão aqui é que o Exército está indignado. Por quê? Porque a acusação inicial foi de que o Mauro Cid tinha fraudado ou modificado, inserido dados falsos no cartão de vacina de Bolsonaro, o que já se provou mentira, inverídico isso. Então a verdade foi reestabelecida e se mostrou que foi alguém ainda aliado ao PT que fez essa mudança só para prejudicar, ou seja, um eleitor do Lula que pegou os dados de uma servidora pública e colocou lá, ou seja, só para causar o caos. E aí, teve uma ordem de prisão ilegal, teve apreensão do celular, e aí vem a vice-procuradora da República, a Lindora ou Lindora, e disse que Alexandre de Moraes cometeu ilegalidade.
e que o único fito dele era fazer a pescagem de provas, ou seja, usou um fato irrelevante para causar o caos. E mantém o Mauro Cid sob pressão ainda para que ele dê com a língua nos dentes. Coisa típica da época da ditadura militar. Dá uma olhada no caso dos irmãos Naves, que eu já citei aqui para vocês, como é que era a pressão para o passarinho cantar. Lembra disso? Eu já falei sobre isso com vocês. Então a grande questão é que o exército vem pressionando o Alexandre de Moraes para que ele ponha em liberdade o Mauro Cid, e o Alexandre de Moraes não vai ceder à pressão do exército, segundo aponta aqui o Noblar, do blog do Noblar. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Também do jornal Metrópolis, agora ainda sobre Alexandre de Moraes, mas a manifestação do Augusto Aras. Aras, PGR tomará medidas cabíveis sobre agressões sofridas por Moraes. O que aconteceu? Vamos deixar claro para vocês. Alexandre de Moraes, voltando de uma palestra onde ele estava fazendo em Roma, foi agredido verbalmente por 3 pessoas, 3 supostamente apoiadores de Bolsonaro, ou até pode ser que sejam apoiadores de Bolsonaro. E o filho do Alexandre de Moraes foi agredido fisicamente com um tapa no rosto. Essas são as informações que foram passadas. E as pessoas foram identificadas e chegando até o aeroporto aqui em São Paulo, foram abordadas pela Polícia Federal, identificadas, mas liberadas, porque aqui não se podia dizer em flagrante, tá? Se fosse o caso, se fosse no Brasil, teriam sido levadas em flagrante, ou vão tentar inventar um flagrante perpétuo para eles, não sei. O Augusto Aras imediatamente falou que vai agir imediatamente aqui. A grande questão é a agilidade que se toma quando as medidas são feitas contra alguém dos poderes, né? E aí, e isso agora é uma novidade de agora, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Nós temos o artigo 5º da Constituição que prevê o princípio da isonomia, da igualdade, que eu vou tentar lembrar só o início. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, em função de sexo, idade, cor, raça, status social ou qualquer coisa nesse sentido. Independente se você é ministro do STF ou se você é um mendigo que nem profissão tem. Todos são iguais perante a lei. Quando alguém bate no mendigo, você vê atuação tão esposada, ou quando alguém ofende, uma preocupação tão grande do ministro da Justiça, do Procurador-Geral da República, não vê. Então, igualdade mesmo, essa a gente já descarta, sabe que não tem. E o que me causa atenção é que são o pessoal de esquerda mesmo que não está nem aí com essa igualdade quando a igualdade não interessa a eles. Mas o porquê que eu quis recuperar esse assunto e falar para vocês? Olha, na minha visão, eu acredito que daqui a pouquinho está saindo um mandato de prisão e os 3 possam ser presos, tá? Eu acredito. E como eu estou acompanhando tudo, logo você pode estar esperando que talvez saia até mais alguma busca e apreensão contra o Bolsonaro, porque pode ter sido que o Bolsonaro ligou para eles e avisou, o Alexandre de Moraes vai estar em tal lugar e eles vão estar lá, vai lá e ofende ele. Vocês sabem que eu estou ironizando, né? Na verdade, é lógico que isso tem que ser uma sandice muito grande para pensar assim. Mas o Guga Noblar pensa assim. O autor intelectual do ataque ao Alexandre de Moraes se chama Jair Bolsonaro. Ele babou o ódio e incitou a turba inúmeras vezes. Ou seja, vão mandar prender Bolsonaro porque os 3 agrediram verbalmente o Alexandre de Moraes lá? Para, gente. Sabe, vocês banalizaram tanto o discurso, perderam tanto
o bom senso, o que eu mais acho incrível é que essa turma da esquerda, ela gosta de pagar de intelectual. Ah, nós somos os intelectuais da história, nós somos ponderados, somos o amor venceu, nós somos calmos e nós pregamos o amor. Não, vocês pregam o ódio o tempo todo. Vocês babam, ojeriza das pessoas que não pensam como vocês. Esse tipo de comentário aqui deturpa cada vez mais e cria um abismo entre direita e esquerda, e no meio desse abismo não existe diálogo. Se você pegar a melhor literatura, se você pegar pensadores geniais, tanto de direita quanto de esquerda, eles vão demonstrar para vocês, como, por exemplo, a gente pode citar o próprio Nietzsche. Ele vai dizer o seguinte, que quando você tem o diálogo em oposição, maduro e sem conflito, surgem novas ideias. Agora, quando esse tipo de mensagem aqui surge só pregando ódio, o diálogo trava, e aí não surgem novas ideias. E com o fim das novas ideias, é como as democracias morrem. Essa é a verdade. E aí, só para refutar aqui as falas do Guga Noblar, não estou falando em espectro algum da pessoa do Guga Noblar, ele sabe o que faz, e ele tem o direito de falar, só acho que é impróprio. Talvez o Bolsonaro também seja o responsável por essa matéria aqui, que aconteceu em 2014. O ministro Joaquim Barbosa foi hostilizado por petistas em restaurantes, vocês lembram disso? O presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, foi hostilizado por militantes do PT quando deixava um bar em Brasília na sexta-feira. Aos gritos de tucano e projeto de ditador, os petistas seguiram o ministro no momento em que ele saía do bar Frederic Chopin, na região central da capital federal, e era escoltado por segurança até os carros. Só para você lembrar, os ânimos eram exaltados e se os seguranças não tivessem agido, ele teria apanhado, ou seja, ou algo até mais grave poderia ter acontecido. Foi o Bolsonaro, Guga Noblar? Não. Então joga a culpa no Lula, que estava preso. Vai lá. Também não, né? Lula estava preso, como é que ele pode ter feito qualquer coisa nesse sentido? Então, sabe, vamos parar de deturpar o discurso dessa forma, vamos parar de levar essa narrativa de que tudo é o Bolsonaro, até o Corinthians vai mal por causa do Bolsonaro, né? Ou seja, a raiva de vocês é muito grande, o ódio de vocês é muito grande, está na hora da gente voltar a discutir a democracia como tem que ser. Assim como eu repudiei a fala, os ataques, sejam verbais ou físicos, contra o Alexandre de Moraes, porque eu acho que ponderação é isso, tá? Que é isso, é a gente ter coerência naquilo que fala, como eu não vi nenhum de vocês de esquerda criticar aquele caso do pedófilo, ou criticar o caso dos alunos da Universidade de Santa Catarina que agrediram outros alunos, o próprio MBL que foi agredido, não vi vocês falarem nada disso. Assim como eu repudiei a tentativa do Arthur Lira de censurar o ICL Notícias do Eduardo Moreira e diz que está errado porque eu tenho um amor à coerência, vocês se silenciam e torcem para que a Jovem Pan seja caçada. Ou seja, vocês são muito incoerentes mesmo. E aí, só posso sentir pena de vocês. Vamos lá, deputado Ricardo Arruda, ele fez uma postagem que tem que fazer a gente repensar. Ele citou aqui a Hora Brasília, que diz o seguinte: 95% do mercado diz não confiar em Lula, mas 67% acredita em Campos Neto, afirma a pesquisa Quaest. Enquanto Fernando Haddad e Simone Tebet, ministros da Fazenda e do Planejamento, respectivamente, marcam 60% e 57%. Ou seja, o Fernando Haddad tem mais repercussão positiva do que Lula, né? Como disse o Guedes, o Haddad é um liberal enrustido, só não descobriu isso. Ele não é tão petista quanto ele pensa. Mas olha o que o Ricardo Nunes, deputado, escreveu. Esse é o fruto de um governo mentiroso e cruel com os mais pobres. E é isso. Eu garanto para vocês que aqui não tem pensamento aos mais pobres. Mas o porquê que o mercado é pessimista em relação ao governo Lula? Tem alguma razão? Tem algum motivo? Vamos analisar a revista Exame? Talvez a resposta esteja aqui.
Fim do teto de gastos pode aumentar despesas do governo em 3 bilhões, segundo a própria Fazenda, o Ministério da Fazenda do Haddad. O novo arcabouço fiscal, que está em tramitação no Congresso, pode aumentar em 3 bilhões as despesas do governo já neste ano. E aí, se eu vos pergunto, e aqui é uma revista Exame, vai falar que é um site bolsonarista? Não, né? Se eu vos pergunto, se eu vos questiono, precisa aumentar em 3 bilhões a despesa. Quem que vai pagar essa conta? É o Lula? É o Haddad? São os deputados e senadores? Não, é você, contribuinte, é você pagador de impostos. E como? Pagando mais impostos. E aí, quando eu, como tributarista e mestre em negócios internacionais, comércio internacional, que estuda direito tributário lá também, pela Universidade de Miami, e faço meu MBA em economia, garanto para você que essa reforma tributária vai aumentar os impostos? A resposta está aqui. Vai aumentar para bancar isso. Isso aqui é no primeiro ano de governo, nos últimos 6 meses, tá? 3 bilhões. Ano que vem essa conta dobra e se prepara para os gastos do governo triplicarem. Triplicarem. Pode ter certeza disso. Correto? Pessoal, ficamos por aqui nesse editorial. Afinal, sabadão não vou te tomar tanto tempo. Já tomei 16 minutos do seu dia. Mas obrigado por ter ficado conosco e eu espero que as informações tenham sido úteis a você, para você entender um pouco mais toda a sistemática, todo o modus operandi que a mídia não vai tentar te explicar. Um dos diferenciais do nosso editorial, do nosso canal, é que eu tento explicar em detalhes para você, fazendo o link das notícias para que vocês possam entender realmente o que vai acontecer nos próximos passos. O que pode acontecer agora com essa nova reforma tributária? O que pode acontecer com esse aumento de gasto? Então, o nosso intuito aqui é exatamente este, tá bom? É te mostrar um pouco mais da política brasileira e como isso vai afetar no seu bolso e na sua vida, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Não esquece de se inscrever, vocês viram o recado aí, tá? YouTube mesmo está tirando as inscrições. Dá uma força pra gente, tá bom? Grande abraço, a gente volta daqui a pouquinho. Às 9 horas tem mais um editorial para vocês. Grande abraço.